isso acontece. E o pior, existem pessoas que, não conseguindo lidar com isso, procuram drogas. Então, começam a se envolver em festas, em drogas, com pessoas. Então, existem muitos casos de pessoas superdotadas que, durante esse período da adolescência, até da infância, foram para um lado totalmente obscuro ruim. mesmo. Exatamente, para fugir daquela realidade. Então, no meu caso, eu ia para a biblioteca e eu comecei a ler. E aí que eu comecei a pegar gosto pela criatividade. Porque foi ali que eu tive a oportunidade. Na sala de aula, eu gostava de matemática, mas a professora não era legal. Então, eu não me apaixonei, não desenvolvi o meu lado matemático, mas a minha criatividade começou a nascer a partir dali. Então, eu comecei a amar português, eu escrevia histórias, eu sempre, desde criança, eu sonhava em escrever um livro por causa disso. E eu já prefiro matemática, você acredita? Você já foi para matemática. Então, Matemática, pode falar o que for aqui, enquanto você estiver na calculadora, eu já dei resultado. Eu não sei se é porque tem muita conta para pagar. Daí eu me especializei em matemática, sabe? Não deu muito português. Ô Dani, mas no Brasil, a gente percebe que não... o povo em si não tem muito conhecimento dessa área. Eu confesso que é a primeira vez que eu estou conversando sobre esse assunto, né? Você percebe que há uma crescente no país sobre o assunto, investimentos sobre o assunto... Porque, assim, o país devia investir nisso, né? Porque se você tem uma pessoa superdotada, você vai perder aquele talento? exatamente. Né? Você percebe que há esse crescimento ou você acha que continua estagnado ainda? Melhorou bastante, mas tem uma coisa muito interessante. Quem não é superdotado não consegue entender como é ser um superdotado. O que isso quer dizer? Pessoas que não têm a superdotação ou não entendem com tanta propriedade para estudar a superdotação, ou não se interessam. Então, exatamente por isso que não existem tantos estudos quanto deveriam aqui no Brasil sobre. Hoje existem mais, existem profissionais se especializando, existem escolas oferecendo mais especializações. Hoje existem também psicólogos, psiquiatras que estão trabalhando como influenciadores para compartilhar mais o que é verdadeiramente a superdotação. Então, isso tem melhorado, mas no mundo científico, acadêmico, ainda precisa de muito estudo, de muito mais análise. Né? Exato, mas, muito sinceramente, quem vai se interessar pelo assunto é o superdotado. Então, é o meu exemplo, por exemplo. Eu me especializo nesse assunto para atender pessoas porque eu me preocupo, porque eu também sou e eu entendo. Porque às vezes os próprios pais da criança nem percebem, né? Na verdade, percebe. Não tem diagnóstico, né? Percebe, mas principalmente na escola é visto como uma criança ruim. Então, como eu falei, é um cérebro mais intenso. Então, é uma criança que grita mais, que chora mais, que faz mais birra. E claro que todas as crianças fazem isso. A diferença da criança superdotada é que se ela chora é porque aquilo tem um sentido para ela. Não é simplesmente por birra, como a gente fala, mas aquilo tem um sentido. E uma das formas de lidar com essas crianças é através da comunicação. Só que muitos pais acham que, essa criança tem 4 anos, eu não vou conversar com ela, ela não vai entender. Ela vai entender. Então, quando você conversa com uma criança de 4 anos, obviamente, na linguagem lúdica, da forma que ela entende, e demonstra para ela que o sentido daquilo é outro, o cérebro dela acompanha. Então, ela começa a se sentir pertencente ao ambiente. Agora, quando ela é taxada como uma criança birrenta, problemática, e aí acontece a evasão escolar porque ela não se interessa por aquilo, a melhor coisa a se fazer, primeiro, iniciar um tratamento com especialistas e permitir que essa criança escolha o que ela quer fazer, nem que seja um hobby. Então, não gostou de violão, não gostou de cantar, não gostou de jogar bola, não gostou... gostou de piano. Ok. Deixa, porque se ela gostar, ela vai ser a melhor. A melhor no piano. Exato. E aí, onde a gente vê exemplos na internet, por exemplo, de crianças que com 2 anos de idade já sabem falar o nome de todas as bandeiras. Mas isso foi porque ela teve essa oportunidade. Então, alguém deu o primeiro jogo, alguém ensinou as primeiras palavras, senão ela não teria aprendido. Crianças prodígio que
tocam lindamente, cantam lindamente. Alguém deu essa oportunidade. Então, principalmente, é sim, né, um contexto. Então, conviver com uma criança superdotada é um contexto desafiador. Mas, se você conseguir enxergar o seu filho como, digamos, algo muito bonito, você consegue investir e colocar valor nisso. Então, você vai permitir que essa criança seja quem ela é e, digamos, quem ela nasceu para ser. Porque nós temos interesses diferentes. Eu tenho os meus, você tem os seus. As outras pessoas, cada um tem seus interesses. E se a gente tiver a permissão e a oportunidade de poder nos dedicar a esses interesses, muito provavelmente nós vamos ser muito bons em alguma coisa. Mas quando isso não acontece, aí vem todos os prejuízos emocionais. E é aí que um adulto vem para a terapia. Porque, primeiro, o superdotado, ele pensa tudo sozinho. Ele consegue modular as próprias emoções da forma dele sozinho. Então, ele não busca terapia. Ele busca terapia. Para ele ir para terapia, né? Exato, porque... E, de fato, tá? Eu reconheço, porque eu também passei por isso. Quando você é superdotado e você vai passar com um psicólogo que não tem especialização e conhecimento nesse assunto... Ele vai falar coisas que você já sabe. E aí você fala, eu vou pra terapia pra quê? Se ele já fala o que eu já sei. Eu já falo isso pra mim mesma. Então, esse tipo de terapia com eles não funciona. Então, precisa ser uma terapia independente da abordagem escolhida. Existe a TCC, que também é muito indicada. Eu trabalho com a logoterapia, porque eu trabalho uma terapia voltada para sentido. Essa é a minha linha terapêutica. Então, independente da abordagem, precisa trabalhar no mesmo nível cognitivo que essa pessoa. Então, ou seja, falando português claro, se o paciente me achar menos inteligente que ele não fica. Ele não fica. Não, ele não fica. Então, a gente precisa acompanhar o raciocínio, obviamente, sempre de forma terapêutica, porque como eu falei lá no começo, uma das defesas do superdotado é a racionalização. Essa racionalização é quando eu não quero sentir, porque eu sinto demais, eu sofro muito. O superdotado, ele não fica triste, ele tem crise existencial, ele não fica feliz, ele tem momentos de picos de alegria. Então, diferente de transtornos, tá? Porque isso aí pode parecer com a bipolaridade também, mas diferente de transtornos. Agora, falando especialmente de como ele funciona, como ele reage às emoções. Então, para fugir disso, ele racionaliza. Então, ao invés de sentir tristeza, eu vou explicá-la. Entendi. Então, eles fazem muito isso também dentro da terapia. Eles fogem bastante dos próprios sentimentos. E o desafio é fazer com que eles se encontrem com eles mesmos. É um desafio, mas após um período necessário dentro do processo psicoterapêutico, a gente vê muitos benefícios mesmo. Então, eu tenho casos que eu acompanho que em poucas sessões, porque eles aprendem rápido, né? Em poucas sessões, aqueles que não conseguiam nem dizer quais sentimentos estavam sentindo, depois já sabem identificar os próprios sentimentos, já sabe o que fazer com isso, já sabe como modular, já começa a sentir mais paz, porque esse sentimento de paz na vida de um superdotado, sem terapia e sem um ambiente modulado, é inexistente. O sentimento de paz é inexistente, porque eles se cobram muito, eles se cobram extremamente. Tem que ser produtivo o tempo todo, eu tenho que dar resultado o tempo todo. Parece que se eu errar, eu sou a pior pessoa do mundo. Então, é uma autocobrança muito grande. E dentro desse processo psicoterapêutico, a gente consegue desenvolver essa habilidade de se permitir sentir paz também. Esse sentimento de paz é outro sintoma. Eu quero produzir toda hora. Vamos ver, eu quero trabalhar domingo, eu quero trabalhar sábado, segunda, eu tenho que produzir, tenho que ter meta, tenho que resolver, É muito difícil aí. Na questão que você falou da criança, né? Quando você dá oportunidade, quando você estimula, desde que você faça a linguagem que ela entenda, eu tenho isso com a minha filha. A minha filha, desde quando nasceu, a gente lê livro para ela. Ela não está entendendo nada. Nós estávamos lá. Hoje ela tem 6 anos, ela leu mais de 100 livros. Olha só. E não é livro de figurinha, não. Agora, por exemplo, é Crônicas de Nárnia, quase 1000 páginas. E eu imagino que ela já tem uma boa comunicação também. Ótima comunicação. Ela parece uma moça já de 18 anos. E assim, o hobby dela é ler livro. Não assiste televisão, não joga jogo. Porque ela quer.
não mexe no celular, o negócio dela é ler livro. Ela acorda, vai tomar um café da manhã, até engraçado. Ela segura o livro assim na mesa, vai lendo e tomando o café dela. E isso é muito bom por você conseguir valorizar isso. Porque existem muitos pais que, às vezes, têm um filho desse. E lembra daquele filme da Matilda? Lembro. Então, os pais vão contra. Você é criança, você precisa fazer outra tem que coisa. brincar. Você tem que brincar. Mas aquilo para ela é brincar. É brincar. Aquilo para ela é brincar. Então, esse respeito pela criança é muito importante. Independente se é superdotação ou não, para todas as crianças é importante esse respeito. Mas falando desse cérebro mais inteligente, seja no TDAH, que a gente também tem esse quê de inteligência, ou seja na superdotação, que é mais ainda, né, exacerbado, se ela sentir que os pais aprovam, o resto do mundo, quando é criança, pode fazer bullying, pode... Vai ter um peso? Vai, mas não de fazer com que ela sinta vontade de morrer. E existem muitos casos de crianças, principalmente superdotadas, que com 8, 9 anos de idade planejam o suicídio. Exatamente. Existem casos. E aí você enxerga isso através da falta do ambiente que ela tem, onde ela não consegue ser diferente daquilo, mas ela tenta. Ela tenta ser igual a todo mundo, mas ainda assim ela não agrada. Então, outra característica é que são crianças, adultos, mas sozinhos. Primeiro, eles se dão bem sozinhos, gostam da própria presença, mas eles têm dificuldade de se conectar com outras pessoas, não por um problema social vindo do cognitivo, né, que seria o caso do autismo. Não, é porque as pessoas não o entendem. E aí, para a gente conseguir lidar com as pessoas ao nosso redor, fazer amizade, temos essa necessidade de agradar as pessoas, e isso vem de outra característica, que é a empatia. Então, se um ser tem tudo isso, mas não tem empatia, não é superdotado. Porque a empatia no superdotado é algo muito, muito, muito aparente, visível. Então, a partir disso, a gente começa a se modular os ambientes e outra coisa se desenvolve. Talvez você observe isso em você, quem está assistindo pode ser que observe isso também. Nós acabamos criando uma comunicação muito prolixa. Por quê? Porque a nossa mente é rápida. Então a gente explica, pá, tá explicado. A outra pessoa não entendeu. Aí eu preciso fazer um rodeio na comunicação para poder explicar para a pessoa me entender. Então eu acabo me tornando uma pessoa prolixa. E na terapia a gente também trata isso. Porque a pessoa aprende a dar uma explicação extremamente complexa de horas para algo simples. Porque sempre foi assim, ela não consegue fazer com que os outros a entendam facilmente. E isso causa alguns problemas sociais. Então, chega um momento, na realidade, que o superdotado ele precisa entender que não é o mundo que vai se conectar a ele. E ele precisa se conectar ao mundo. Na verdade, ele precisa desenvolver o próprio mundo. Essa é uma questão muito complicada, porque o que eles mais fazem ao longo da vida toda é tentar se encaixar no mundo. Então, eu tenho pacientes que sempre trazem a queixa de que eles dizem assim: as pessoas normais são mais felizes, porque eles são a maioria. Então, ser como eles talvez seja melhor. Eu não gosto de ser como eu sou. E aqui a gente vê que ele está reforçando esse comportamento de se encaixar no mundo. Só que ele precisa trabalhar essa autovalidação. Então, o foco da terapia sempre vai ser essa autovalidação. Não importa o que o outro é, não importa como o mundo é, eu tenho o meu próprio. E a partir do meu próprio, eu me conecto com o mundo. E a gente vê os exemplos de pessoas que conseguiram criar esse universo com elas mesmas, são pessoas de sucesso. Então, a gente vê esses grandes caras de sucesso, eles se permitiram se desconectar da opinião alheia, se desconectar do resto, e são grandes empreendedores. Grandes empreendedores. Dificilmente eles ficam no CLT. Dificilmente. Não, ele não suporta. Não. É o que você falou. Você tá ali, você tá vendo que tá errado, você tá vendo que tá quadrado e você precisa respeitar, porque você tem a hierarquia da empresa, o seu chefe, o diretor, enfim. Mas é muito difícil, né, para você lidar com isso, né? Você vê que tá errado, você vê que vai dar errado, porque é que você falou da intuição, a gente já enxerga lá na frente. Exato. E geralmente a gente acerta.
Então, e aí você vê que dá errado, isso é um negócio muito difícil, né? Eu vi o Luciano Hang da Havan falando isso aí. Que ele era uma pessoa lá na escola, que ele não conseguia prestar atenção de jeito nenhum na escola, não conseguia fazer e tal. E a potência que o cara virou hoje. Um dos mais ricos, virou bilionário. Exatamente. Uma pessoa que não conseguia escutar o professor. Exatamente.